O texto base de hoje é Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao 16, a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: Mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Então nós vemos aqui a cura de um homem leproso. A lepra, naquela época, ela não tinha cura. Então toda pessoa que se contaminava com essa doença, ela ficava até morrer, porque não tinha cura. Então esse homem, vendo Jesus, ele se aproxima de Jesus e nós vemos aqui que ele se prostra na frente de Jesus, e se prostra sobre o seu rosto. O que nós vemos aqui? Qual a lição que nós aprendemos nesse texto? Que quando a pessoa se prostra, ela está se humilhando. Então ele chegou próximo de Jesus, se humilhando. E quando ele se aproxima de Jesus, nós vemos que ele creu em Jesus, que ele não ia se prostrar em qualquer pessoa pedindo para curar, mas nós vemos aqui que ele creu em Jesus. E o que nós aprendemos? Nós temos que crer em Jesus. Nós vemos aqui a ação. Esse homem, ele se moveu, a fé dele foi uma fé com ação, porque ele foi até Jesus e ele se prostra perante Jesus e fala para Jesus: se quiseres, bem pode limpar-me. Então nós vemos aqui que ele creu, ele sabe que Jesus pode ajudar ele. E conosco não é diferente. Se nós queremos ser curados por Jesus, nós temos que, em primeiro lugar, crer. E nós temos que ter uma fé com ação, se mover. Nós não podemos ficar esperando, nós temos que se mover até Jesus, buscar em Jesus, confiar em Jesus. E é isso que nós vemos nesse homem. Ele se prostra perante Jesus e ele fala: se Jesus quiser, Jesus pode limpar ele da lepra. Porque ele sabia que ele estava fardado à morte. Não havia cura para a sua enfermidade. Mas Jesus poderia sim curar ele. Então esse homem creu em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus se nós queremos ter a nossa vida transformada por Jesus. Mas nós precisamos ter ação. Então Jesus respondendo diz: quero ser limpo. E um toque de Jesus naquele homem, Jesus tocou naquele homem, imediatamente a lepra saiu, aquele homem ficou limpo, curado. Um toque de Jesus. Então, quando Jesus toca na nossa vida, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, a nossa vida vai ser transformada. Mas, em primeiro lugar, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que crer primeiro. Jesus, ele não pode fazer nada pela minha vida, ele não pode me curar, ele não pode me transformar sem eu dar o primeiro passo. O meu primeiro passo é crer primeiro. A partir do momento que eu creio e Jesus toca na minha vida, a minha vida é transformada. Não importa em qual área da minha vida, mas a minha vida é transformada. O milagre acontece na minha vida e acontece a transformação, mas eu preciso crer em Jesus, eu preciso se mover, eu preciso confiar nele. Ir até ele, buscar nele, para assim eu poder ter a minha vida transformada. Continuando no texto, nós vemos que Jesus fala para ele ir falar e fazer tudo de acordo com a lei de Moisés, ir até o sacerdote, porque a partir do momento que ele foi até o sacerdote, ele ia servir de testemunho que ele era um homem que tinha lepra. Então a partir dali ele foi curado por Jesus. Então ele vai de acordo com o que Jesus orienta ele, e nós vemos que Jesus fala para ele não falar para ninguém. Mas é impossível uma pessoa ser curada, ser transformada, ela guardar isso no seu coração, ela sai testemunhando para outras pessoas. E nós vemos aqui no texto que a fama de Jesus começou a se espalhar no versículo 15. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Então quando Jesus pedia
para as pessoas não falarem, eles falavam mais ainda. Eles testemunhavam o que Jesus fez na vida de cada pessoa, e esse testemunho outras pessoas iam vindo até Jesus. As pessoas sabendo de Jesus iam vindo para Jesus para serem curadas. Nós vemos sempre aqui a ação, as pessoas vão até Jesus. As pessoas não esperam Jesus ir até elas, as pessoas vão. Nós vemos aqui uma fé com ação. Quando eu sei que Jesus pode transformar a minha vida, eu tenho que ir até Ele, clamar a Ele, pedir a Ele para que Ele transforme a minha vida. Mas eu tenho que ter essa fé com ação. Eu não posso ficar esperando, eu tenho que ir até Jesus. Eu tenho que buscar em Jesus, eu tenho que aprender com Ele. Então nós vemos no finalzinho do texto, porém ele se retirava para o deserto e ali orava. Que nós aprendemos com Jesus, que Jesus orava muito. Nós aprendemos com Ele que nós temos que orar, falar com Deus. Quanto mais nós falamos com Deus, mais intimidade nós temos com Ele. E Deus, Ele só vai revelar grandes coisas para as pessoas que têm intimidade com Ele. Deus não vai sair revelando coisas para pessoas que não têm tempo com Ele. Mas as pessoas que têm intimidade com Deus, Ele revela coisas grandiosas. Mas nós precisamos gastar tempo com Deus, ter intimidade com Deus, conversar com Ele, fazer dele o nosso melhor amigo, o nosso Pai Celestial. Mas nós temos que ter intimidade, a intimidade muda tudo. Então nós precisamos gastar tempo com Deus. E nós vemos aqui o grande milagre desse homem que teve a vida transformada. Quando nós buscamos em Jesus, conhecer Jesus, a nossa vida também é curada. A nossa vida também é transformada, mas nós precisamos dar o primeiro passo e primeiramente crer em Jesus e buscar nele e confiar nele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Que Jesus disse que tudo que nós pedimos em nome dele, o Pai vô-lo fará. E ele também disse que tudo que eu pedir crendo em oração e eu não tiver dúvida no meu coração, eu vou receber. Mas eu preciso crer somente. Então eu tenho que fazer a primeira parte, eu tenho que fazer, que é crer somente e crer em Deus, que o resto Ele fará. Mas eu preciso se mover até Ele. Quantos milagres nós vemos que Jesus fez aqui. E quando a gente estuda a Escritura, a gente começa a praticar a leitura na Escritura, a gente vai conhecendo a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus e os grandes feitos que Ele fez. E assim como Ele fez nesse tempo, Ele continua fazendo. Mas a gente precisa ir até Ele, buscar até Ele, querer conhecer melhor, saber como é as Escrituras, como funcionam as Escrituras. Mas nós temos que, para isso, nós temos que gastar tempo para ter intimidade com Jesus, intimidade com Deus. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Deus, Ele quer me curar, Ele quer me transformar, mas eu preciso fazer a minha parte, que é buscar nele. Deus, Ele não se afasta de nós, é nós que se afastamos dele. Então é eu que preciso se voltar para Ele e buscar nele, aí sim eu vou ter a minha vida transformada. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e ilumine o seu coração, que você possa ter vontade de estar junto com Deus, vontade de conversar com Deus, vontade de gastar tempo e ter intimidade com o Pai, que Ele possa mover o seu coração, que uma sementinha da esperança, do amor de Deus nasça no seu coração e cresça e transforme a sua vida, assim como a vida desse homem foi transformada, que a sua vida seja transformada pelo amor e pela graça do nosso Senhor, que a sua vida seja transformada. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.